Olá pessoal, eu sou Luiz Fernando Mercier Franco, atualmente professor aqui da Engenharia Química da Unicamp e estou gravando esse vídeo a pedido do grupo PET, da FEC, que pediu para eu contar um pouco da minha trajetória acadêmica, como que foi fazer a graduação em Engenharia Química, me tornar engenheiro químico e depois descobrir essa vocação acadêmica e aí trabalhar também com pesquisa na universidade, né? Fazer todo aquele percurso de pós-graduação e hoje numa universidade nuclear um grupo de pesquisa em uma área específica da engenharia química. Então eu queria contar um pouquinho essa história para vocês. Eu fiz ensino médio lá em São Paulo, eu nasci em São Paulo, na capital, e estudei num colégio dos jesuítas, chamado Colégio São Luís, que fica ali na Avenida Paulista. Bom, ficava, agora eles se mudaram para perto do Parque do Ibirapuera. E lá é um colégio que tinha muita força nas humanidades. E a minha família toda veio do direito, então eu sempre gostei muito de humanas, né? E eu me interessava também por piano, então eu tocava muito piano naquele tempo, mas a minha mãe não deixou eu fazer faculdade de música, porque ela disse que eu ia virar professor. E acabei fazendo engenharia e virando professor, então, mas tudo bem, faz parte. E aí, no terceiro ano, eu notei que eu gostava bastante de exatas, como acho que muitos de vocês também, né? E aí eu falei, pô, física é uma coisa legal. E eu pensei assim, bom, acho que é mais fácil eu prestar engenharia e entrar em engenharia e se eu não gostar ir para física do que o caminho contrário. Isso eu imaginava naquele tempo. Então eu falei, vou prestar engenharia. E como eu nasci em São Paulo, eu fui criado em São Paulo, o caminho natural seria alguma faculdade de lá. Então tinha a Poli, né, a Escola Politécnica da USP, e eu também prestei vestibular na FEI, que é ali em São Bernardo, mas é pertinho de São Paulo, e também dos jesuítas. E aí, obviamente, eu passei nas duas, e aí, obviamente, a escolha foi qual a mais barata, né? E aí eu escolhi fazer na Poli, e eu fui para a Poli, e no início eu tive muita dificuldade, acho que como a maior parte dos ingressantes no curso de engenharia. Na Poli, naquele tempo, a gente entrava só em engenharia e depois escolhia a nossa... qual engenharia a gente ia fazer. E então as notas contavam para essa decisão de carreira. E eu lembro que eu fui médio no primeiro semestre, mas teve uma matéria em particular que eu fui muito mal, que era álgebra linear 1, que aqui na Unicamp seria geometria analítica e vetores, eu acho. E a gente chamava de Algelin 1, porque depois tinha Algelin 2. Eu tirei meio na primeira prova. Aquilo me deixou bem triste e confuso sobre a minha vocação. E eu lembro de um colega que entrou na quarta chamada, ele entrou só para fazer a prova. A quarta chamada era um mês depois. E ele tirou 1, que era o dobro do que eu tinha tirado. Aquilo me deixou bastante frustrado. Mas eu fui, me recuperei, nunca peguei DP, embora quase tenha pego em numérico e mecânica geral. Mas aí foi, caminhei, entrei, eu queria engenharia química, balancei um pouco por engenharia de materiais naquela época, mas depois eu achei engenharia química mais abrangente e fui fazer engenharia química. O curso de engenharia química é um curso quadrimestral, não sei mais como está hoje, mas era pelo menos naquele tempo, lá na Poli, então eu revezava estágio com aula. E aí eu fui fazer estágio numa empresa francesa, que tinha um escritório lá em São Paulo e trabalhava muito com segurança de processos. Então era um trabalho de escritório, mas também tinha muita visita a refinarias da Petrobras, em Cubatão, aqui em Paulínia também, para fazer RASOP, né, APR, eram as técnicas que a gente usava em segurança de processo. E eu fui ficando um pouco incomodado com aquela questão do engessamento que eu vi ali, né? Então eu queria ter a minha equação, não queria usar a equação dos outros, eu queria ter a minha equação. E aquilo foi me deixando incomodado e eu notei que a sala de aula me encantava também. Então eu voltei para a Poli já no meio do quarto ano e fui falar com o professor Pedro, a pessoa, que é ex-aluno da Unicamp, fez graduação, mestrado, doutorado na FEC, e depois foi dar aula na Poli. E ele era professor de termo, e eu não gostava muito de termo na graduação, gostava mais de fenômenos de transporte. Mas ele mexia também com uma parte mais computacional de termo, e computação era uma coisa que tinha me mordido. Falei, pô, esse negócio é legal. E aí eu juntei esse gosto com programação, e não muito gosto por termo na época, e falei, beleza, vou fazer isso. E aí fui fazer IC na metade do quarto ano, e era uma termodinâmica aplicada a sistemas muito diferentes, era para proteínas, sistemas biológicos, não era uma coisa assim que eu tivesse muita familiaridade antes. Mas eu me interessei e fui aprendendo coisas novas, e aí no quinto ano eu fiz aquilo que seria como PIF aqui na FEC, então cursei alguns créditos do mestrado no quinto ano da graduação, e aí entrei no mestrado e fiz só um ano de mestrado como o programa PIF aqui da FEC.
Depois fui para o doutorado, também trabalhando no mesmo tema, mas aí começando a estudar uma técnica diferente chamada simulação molecular. E fui para os Estados Unidos fazer meu sanduíche. Quando eu voltei, defendi meu doutorado. E aí, caminho natural, fazer pós-doc até que abrisse uma vaga de professor em alguma universidade. E aí foi muito inusitado, porque eu recebi um convite para ir para o Catar, para o Oriente Médio. Fui fazer pós-doc lá, em uma universidade americana, mas no Oriente Médio. E aí lá eu entrei em janeiro de 2016 lá, e em fevereiro abri o concurso na Unicamp. Aí eu fiquei ainda um ano lá, enquanto o concurso tem toda uma burocracia, mas eu passei no concurso na Unicamp e vim para cá, assumi em 2017 aqui na Unicamp. E desde então estou aqui em Campinas, nucleando um grupo de pesquisa, dando aula, dei aula de termo no começo, bastante, termo 1, 415, 481, que é a introdução à engenharia química, 541, que é fenômeno de transporte 1, que são as matérias que eu gosto, as matérias mais nucleares, mais fundamentais da engenharia química. E a minha pesquisa hoje é toda em termodinâmica, que era uma matéria que eu não gostava lá no começo, né, na graduação de engenharia química, porque eu também não me dava muito bem com um professor que dava termo, que hoje é um dos meus melhores amigos, que é o professor Antunha. Hoje eu sou apaixonado por ele, um amigão, já está aposentado, e a gente ainda conversa bastante quando pode. E ele tem um jeito muito peculiar e hoje eu aprendi a entender um pouco ele e me fez apaixonar por termo também, assim como o Pedro. E aí eu trabalho com isso, usando muito simulação molecular, que é uma técnica computacional para resolver problemas de mecânica e estatística, e ajuda a gente tanto a calcular propriedades de fluidos complexos, por exemplo, como entender mecanismos. Né? Então a gente usa a simulação molecular lá no lab, intensivamente, mas também outras coisas, como desenvolvimento de equações de estado, que é o mais teórico, né? Desenvolvendo novas equações de estado, e também estudando um pouco de uma coisa que a gente não vê muito na graduação, que é a termodinâmica de não equilíbrio, para estudar o início de fenômenos de transporte. E aí, para contar um pouquinho desses temas, muito rapidamente, um dos temas que a gente trabalha muito é fluidos confinados. Então, o que acontece quando eu tenho paredes perto do meu fluido, né, das minhas moléculas, e essas paredes estão separadas por poucos nanômetros? Bom, aí as propriedades termodinâmicas e de transporte desse fluido são alteradas pela interação das moléculas que compõem esse fluido com a parede. Então a gente pode imaginar, por exemplo, duas paredes de calcita, uma bolha de CO2 supercrítico e água, que é o que acontece em reservatórios de petróleo, por exemplo, onde tem nanoporos, e a gente pode calcular, por exemplo, o ângulo de contato dessas três fases. A gente pode também estudar coisas que acontecem em baterias, ar lítio, e tantos outros sistemas são confinados. As nossas células são sistemas nanoconfinados. Então é uma área de aplicação muito abrangente e a gente usa a simulação molecular extensivamente, porque é muito difícil de estudar isso do ponto de vista experimental. Outro tema que tem interessado a gente são sistemas anisotrópicos. Então imagina partículas que não sejam esféricas, elipsoides, cilindros. Isso pode ajudar a gente a representar DNA, nucleossomas, mas também moléculas que a gente está acostumado, CO2, benzeno, pode ser tratado e entendido como um disco, e a gente desenvolve equações de estado para representar esses sistemas e também usa simulação molecular para entender as diferentes fases que esses sistemas anisotrópicos formam, como cristais líquidos, por exemplo, né? Ou outras fases de interesse, outras fases que a gente nem conhece, propondo potenciais novos. E o último tema que eu queria contar para vocês é um tema bastante atual, ligado à Covid. A gente também pode entender proteínas usando simulação molecular, então, por exemplo, insulina humana, e a gente pode ver como essa estrutura é alterada durante a simulação. E hoje a gente está usando esse tipo de técnica para entender um pouco da interação da glicoproteína spike, que está no capsídeo do coronavírus, com diversos materiais e também diferentes eletrólitos para entender como inativar o vírus, como inibir a infecção do corona. Tudo usando termodinâmica, simulação molecular, e é isso que a gente faz lá no lab. Quem tiver interesse, quiser me procurar para conversar, pode me mandar e-mail, eu fico à disposição. É isso, pessoal. Obrigado.